Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Campos. Hoje vamos corrigir juntos a prova de clínica médica da terceira versão do Jalé Quiz. Vamos nessa? Questão 1, então, sobre gastroenterologia, fala sobre a síndrome de Mallory-Weiss, a SMW. É correto afirmar que A. É uma etiologia importante de hemorragia digestiva baixa. B. Endoscopia digestiva alta não é eficaz no diagnóstico. C. Pode fazer diferencial com esofagite infecciosa. D. Terapia de supressão ácida não faz parte do manejo. E a letra E diz que a redução da pressão intraabdominal favorece o seu surgimento. Então vamos raciocinar aqui juntos, pessoal. O primeiro conceito, então, é a gente definir o que é a SMW, o que é a síndrome de Mallory-Weiss. Então, sempre que você ouvir falar em SMW, vai ser aquele paciente que apresentará lacerações longitudinais na mucosa do esôfago distal e ou do estômago proximal. Tá lá. Então, parece alguns rasgos longitudinais lá perto da cárdia, daquela região ali entre o esôfago e o estômago. Beleza. E aí a questão fala que é uma etiologia importante de hemorragia digestiva, e é claro que é. Muito importante. Inclusive representa aí 8 a 15% dos casos de hemorragia digestiva. Agora, gente, o erro está dizendo que é baixa. Pensa comigo. A definição, a classificação topográfica das hemorragias digestivas se baseia justamente se é acima do ângulo de Treitz, por isso hemorragia digestiva alta, ou abaixo do ângulo de Treitz, hemorragia digestiva baixa. Agora, Lucas, não me ajudou em nada isso, porque eu não sei o que é ângulo de Treitz. Sabe sim, pessoal, é aquela junção lá no intestino delgado entre o duodeno e o jejúno, a junção duodeno-jejunal. Então, exatamente aí nessa região que divide as hemorragias digestivas altas e baixas. Agora, qual a ideia disso aqui? Esse paciente, ele vai ter essa laceração, conforme você vê nessa foto, e ele pode eventualmente, é claro, sangrar. Então, é sim uma causa importante. Só que de hemorragia digestiva alta, por isso, a letra A não pode ser o gabarito. A letra B já fala de um exame diagnóstico. A endoscopia digestiva alta não é eficaz no diagnóstico. Gente, é claro que é. Não só é eficaz para o diagnóstico, como para o tratamento também em algumas modalidades, tá? Então, você pegar um endoscópio, passar pela garganta do paciente e olhar essas lacerações, muitas vezes é o que vai quase que fechar o diagnóstico para esse paciente. Vai falar, cara, isso aqui é síndrome de Mallory-Weiss, tá bom? Então a EDA, a endoscopia digestiva alta, é uma excelente ferramenta para o diagnóstico e muitas vezes ajuda também na terapia desse doente. Por isso, a letra B não pode ser o gabarito, porque ela está falando que não é eficaz para o diagnóstico. A letra C já fala que pode fazer diagnóstico diferencial com esofagite infecciosa. Pessoal, aqui vai um macete de prova. Pensa comigo. Você sabe que a SMW, a síndrome de Mallory-Weiss, é uma causa de sangramento digestivo. Beleza. Agora, Lucas, eu não estudei muito bem as esofagites infecciosas. Eu nem lembro quais são os germes que podem causar isso. Tudo bem. Agora, a questão fala que pode fazer diagnóstico diferencial, ou seja, Mallory-Weiss sangra. Uma ite de esôfago, uma inflamação do esôfago por conta de uma infecção, seja lá qual for, será que eventualmente pode sangrar? Eu chutaria que sim, exatamente. Pessoal, então realmente, não só por poder sangrar, mas por outros sintomas similares, você marcaria a letra C como gabarito. Porque as esofagites infecciosas, seja por citomegalovírus, por herpes simples tipo 1, por Candida albicans, fazem parte do espectro das top 3 doenças que são diagnósticos diferenciais da síndrome de Mallory-Weiss. Tá bom? Então, síndrome de Mallory-Weiss, você pensa em diagnóstico diferencial como doença do refluxo gastroesofágico, esofagite induzida por droga e esofagite infecciosa. Então, já temos aí um belo candidato para o gabarito, que é a letra C. Mas vamos continuar? A letra D fala que a terapia de supressão ácida não faz parte do manejo. Pessoal, beleza, é um doente que está sangrando. Você acha que tomar um remedinho, inibidor de bomba de próton, vai ser a terapia de escolha como primeira linha? Não. Se esse cara está sangrando, a primeira coisa que você tem que cogitar é que ele pode estar instável ou instabilizar em breve. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem. Então, eventualmente, ele vai precisar de ressuscitação volêmica, de transfusão sanguínea. Beleza. Agora, a questão não falou que o inibidor de bomba de próton, que o omeprazol, é a primeira escolha sempre. Não. Ela falou que não faz parte do manejo. O que é falso, porque faz parte sim. Não é a primeira coisa que você vai fazer, mas você vai fazer em todo paciente com Mallory-Weiss. Por isso, confirmado aí até agora, o gabarito me parece a letra C, porque a D
também está errada, assim como a A e a B. E para finalizar, a letra E fala da redução da pressão intraabdominal, podendo favorecer o seu surgimento. Gente, a síndrome de Mallory-Rice não tem, de fato, uma fisiopatologia muito bem demarcada, daquelas que, olha, eu tenho certeza que essa doença acontece por isso, 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 e aí acontece isso aqui, e aí gera o sangramento. A gente não sabe muito bem. Agora, o que a gente sabe é que umas fortes teorias apontam para que a fisiopatologia de base para essa patologia é o aumento da pressão intraabdominal. Então, gente, naquele bebedor crônico que vive vomitando, esse cara tem uma pressão intraabdominal aumentada, isso favorece aquelas lacerações do esôfago distal ou do estômago proximal, podendo romper aquelas artérias submucosas, gerando sangramento. Então, olha, seja lá o que for, mas redução da pressão intraabdominal, não. É o aumento dela que favorece o seu surgimento. Por isso, de fato, confirma que a E está errada, sendo o gabarito a letra C de casa. Partimos para a questão 2, que agora não mais fala de gastro, mas sim de infectologia. Dentre as patologias abaixo, marque a opção que não contemple uma doença transmitida por mosquito. Aqui realmente, pessoal, é uma questão um pouco mais decoreba. Ela não fica treinando a nossa capacidade de raciocínio diagnóstico, mas mesmo assim é uma questão importante porque ela abrange alguns aspectos da infectologia que inclusive são clássicos, né? São doenças comuns no Brasil. Nem todas elas, mas algumas delas. Vamos dar uma olhada? Letra A fala de oropoche, B, encefalite japonesa, C, trypanosomia humana africana, que é a doença do sono, D, febre amarela, E, Zika. Então, recapitulando, ele quer saber qual que não é uma doença que o mosquito carreia até o ser humano. Tá bom? Então vamos dar uma olhada. Olha, Lucas, eu nunca ouvi falar em oropoche. Encefalite, para mim, é doença aqui em cima, não tem nada a ver com mosquito, ainda mais sendo do Japão. Essa doença do sono, então, não faço ideia. Agora, letra D e letra E eu conheço muito bem. Tudo bem, a questão não deu uma colher de chá botando chikungunya e dengue, mas colocou febre amarela e zika. E essas eu tenho certeza que são transmitidas por mosquitos. Beleza. Então, olha, pessoal, vou até dar uma dica para vocês. A febre amarela e a zika também são, além de transmitida por mosquitos, são uma doença causada por vírus. Beleza. Então, a letra D e a letra E estão de fora, porque elas são transmitidas por mosquitos e a questão quer a que não seja. Então, eu fico entre A, B e C. Bom, talvez se você for do Sul, do Rio, de São Paulo, de Minas, você talvez não tenha ouvido falar sobre o oropoche, mas é uma doença que eu particularmente recomendo que você pelo menos uma vez estude a fundo, porque é uma doença que faz muito diagnóstico diferencial com patologias extremamente comuns aqui no Brasil, como dengue, que é também transmitida por mosquito. Então, a febre oropoche é uma doença que parece dengue, tem sintomas bastante similares, que também é causada por um vírus e que também é carreado por um mosquito. Então, a letra A, D e a E não podem ser o gabarito. Realmente, encefalite japonesa é uma patologia um pouquinho mais bizonha, um pouquinho mais rara, né? A gente não vê isso aqui com muita frequência no Brasil. No nome já dá para perceber isso. É uma patologia que não tem vacina, infelizmente. Geralmente o paciente fica assintomático, mas aqueles que têm sintoma podem ter encefalite, inclusive com alta taxa de mortalidade, beleza? E é de fato uma doença transmitida pelo mosquito. Sobra então a letra C de casa, que é a trypanosomia humana africana, também conhecida como doença do sono. Agora, existia outra maneira de você fazer essa questão. Bastava você pensar que a doença do sono, quando você estudou lá, você viu que ela, além de ser a única patologia que não é transmitida por um mosquito, é transmitida por um... Transmitida não, é causada por um parasita. Desculpa. Além de não ser transmitida por mosquito, ela não é causada por um vírus. Então, ela é causada por um parasita, um trypanosoma, e ela é transmitida, ela é carreada, não por um mosquito, mas por uma mosca. Então, esse bicho lindo, maravilhoso está aí, a famosa mosca tsetse, TSE. Mosca tsetse causa, então, a trypanosomia humana africana, famosa doença do sono. Por isso, a letra C, que não é transmitida por mosquito, é o gabarito da questão. A questão 3 não mais fala de gastro nem de infecto, mas sim de cardiologia. Lembrando aí uma doença importante que é a cardiomiopatia por estresse, também conhecida como síndrome do coração partido, talvez você já tenha ouvido falar em inglês, que é Broken Heart Syndrome, ou a cardiomiopatia de Takotsubo. E fala que essa doença ela pode mimetizar o infarto agudo do miocárdio, o IAM. No entanto, é correto afirmar que, vamos dar uma lida. Letra A, ela se diferencia do IAM, apesar de fazer diagnóstico diferencial, porque não leva uma elevação do segmento ST no eletrocardiograma. A letra B fala que afeta comumente mais homens adultos,
C, que diferente do infarto, seu sintoma mais comum é a síncope. D, possui como diferenciais síndrome coronariana aguda relacionada à cocaína, miocardite e feocromocitoma. E a letra E, que é uma patologia exclusiva do Japão e de outros países orientais. Gente, vou mostrar para vocês uma maneira de fazer essa questão, que é aquela que você provavelmente estudou essa patologia e por isso você acertou, e também uma maneira que eu consigo excluir algumas doenças através do bom senso, através de uma boa análise de questão. Vamos nessa. A fala que diferencia do IAM porque não eleva o ST. Gente, isso é falso. A miocardiopatia de Takotsubo, a cardiomiopatia de Takotsubo, ela é uma patologia que em 44%, 43,7% para ser específico, eleva o segmento ST no eletrocardiograma. Então, assim como o infarto agudo do miocárdio, ela também pode elevar o segmento ST. Então, a incorreta. Ela pode sim fazer isso. E ainda digo mais, gente. Ela fala aqui que se diferencia. A diferença não eleva o segmento ST. Então, mesmo que elevasse em 1% dos casos, você já não colocaria a letra A como boa hipótese, tá? Mas não é 1%, é 44%. Então, a letra B fala que afeta comumente homens adultos, o que é também mentira, porque é uma doença muito mais comum em mulheres após a menopausa. Então, o que acontece aqui geralmente, pessoal? Pode ser uma mulher que eventualmente teve um término de relacionamento, ficou viúva, por exemplo. A viúva não foi um término, né? Mas ou término de relacionamento, ou o marido morreu, por exemplo. E aí ela tem um estresse súbito, uma liberação de catecolaminas intensa, que faz com que haja uma alteração morfológica do ventrículo esquerdo, uma alteração transitória do ventrículo, que fica parecendo um negócio meio esquisito, um negócio que parece uma armadilha de polvo. Tá lá, a letra A é uma armadilha de polvo e a letra B mostra uma ventriculografia exatamente de um ventrículo esquerdo. Então, gente, Takotsubo em japonês é a armadilha do polvo. Tanto é que lá no blog do Jaleco tem essa linda foto aqui, mostrando a sua semelhança entre um ventrículo deformado, claro que o tamanho normal dele, o formato normal dele não é esse, mas um ventrículo deformado por Takotsubo e uma armadilha de polvo. Beleza. Então, realmente, é uma doença que é mais comum em mulheres após menopausa, geralmente um estresse desse que eu relatei. Letra C fala que se diferencia do infarto porque o sintoma mais comum de Takotsubo é a síncope. Pessoal, quando você for ler, você vai ver que realmente síncope ela pode estar presente no paciente com Takotsubo. Mas olha, o seu sintoma mais comum é síncope? Não! 7,7% dos pacientes apresentam síncope. O mais comum, disparado em comparação à síncope, é a dor torácica. Então, gente, é uma cardiopatia que parece um infarto. Você poderia ter uma noção de que deve doer o coração, deve doer, melhor dizendo, o tórax. Então, olha, sincopar pode acontecer, mas não é a manifestação mais comum dessa doença. Nem Takotsubo, nem infarto. Possui como diferenciais. Então, olha, eu não estudei muito a fundo essa tal de síndrome coronariana aguda relacionada à cocaína, essa tal de miocardite, esse tal de feocromocitoma. Agora, eu lembro que essas patologias, elas podem parecer infarto agudo do miocárdio. Elas podem dar sintomas similares, inclusive algumas delas podem gerar um infarto agudo. Então, se a questão já está me falando que infarto agudo do miocárdio parece Takotsubo, aliás, pode parecer Takotsubo, e eu sei que infarto também pode parecer essas três condições, logo eu chutaria que Takotsubo também pode parecer com essas condições, o que é verdade. Gente, realmente, um tumor adrenal produtor de catecolamina, que é o feocromo, uma infecção, uma inflamação, melhor dizendo, do coração, que é miocardite, uma síndrome coronariana aguda relacionada à cocaína, que vai induzir vasoespasmo, isso tudo pode parecer IAM, isso tudo pode parecer Takotsubo. Então, são, sim, diagnósticos diferenciais. Por isso, até agora, a melhor opção é a letra D de dado. E a letra E é muito fácil de excluir, né, pessoal? Porque você sabe que, olha, ele afirma pra gente que é uma doença exclusiva. Só aí você já para de ler e já fica meio, pô, será? É uma doença exclusiva. Cara, exclusiva. Eu nem consigo lembrar uma doença que seja exclusiva. Tá, talvez a doença de Lítico-Bowdig, lá das ilhas Guam, do Pacífico, talvez seja exclusiva. Mas, caraca, uma doença exclusiva que só tem um lugar é um pouco esquisito. É uma doença muito mais comum nos países orientais. Tudo bem, você até conseguia relevar. Agora, exclusiva já é para ficar com uma pulga atrás da orelha. E realmente, pessoal, apesar de Takotsubo ter sido descrito em 1990 no Japão,
ela não é comum só no Japão, ela não afeta só japoneses ou orientais. Então, realmente, o gabarito não pode ser a letra E. É uma patologia difundida pelo mundo, apesar de mais comuns em algumas regiões, tá? Beleza, então a letra C, desculpa, então o gabarito a gente fica com a letra D de dado. A questão 4 fala de pancreatite crônica. Então a gente volta um pouquinho para gastroenterologia. Ele pede a opção correta. Então, olha, nem vamos ler a opção A, B, C, D, E. Tá lá, A, B, C, D, E. Eu vou primeiro ler as afirmativas, 1, 2, 3, 4, 5, e depois eu procuro o gabarito lá embaixo. Combinado? Então, olha, 1 fala, pode ser assintomático por longos períodos. Eu nem li o enunciado, né? Sobre a pancreatite crônica, marca a opção correta. 1. Pode ser assintomático por longos períodos. 2. Amilase e lipase tendem a ser normais. 3. Doença focal irregular com infiltrado mononuclear e fibrose. 4. Não costuma gerar insuficiência endo e exócrina. E, em certos casos, se apresenta como uma massa fibrótica. Então, vamos analisar uma por uma delas. O número 1 fala que pode ser assintomático por longos períodos. Então, gente, pancreatite crônica, ela pode sim ser assintomática por longos períodos, ao contrário da aguda, que muito raramente vai ser dessa forma. A pancreatite aguda já começa dando sintoma, né? Então, realmente, a crônica, ela pode demorar um tempo para manifestar a sintomatologia. Sintomatologia essa, dando até um spoiler, que é classicamente duas coisas: dor abdominal e insuficiência, na verdade, dor abdominal e as consequências de uma insuficiência endócrina e exócrina do pâncreas. Então, o paciente, já respondendo ali o item 4, esse paciente com doença pancreática, com pancreatite crônica, ele pode ter uma insuficiência endócrina, ou seja, ele não mais tem a capacidade de produzir certos hormônios, como insulina, então ele, por isso, pode desenvolver diabetes mellitus ao longo do tempo. E ele pode também uma insuficiência exócrina, ou seja, ele não produz as enzimas corretamente. Então agora ele pode ter um distúrbio de absorção, de digestão. Então tudo isso justifica, junto com a dor abdominal, os possíveis quadros clínicos, né, sintomatologias que o paciente com pancreatite crônica pode apresentar. Então, o número 1 está correto, o número 4 também está correto. O 2, amilase e lipase tendem a ser normais. 3, doença focal irregular com infiltrado mononuclear e fibrose. Sabe por que eu li as duas juntas? Porque a explicação do porquê o 2 está correto está na 3. Um dos motivos pelos quais a gente sabe que a amilase e a lipase tendem a ser normais na pancreatite crônica, sabe qual é, gente? Que a pancreatite crônica, ela costuma ser uma doença focal irregular. Ou seja, ela além de não ser uma inflamação generalizada no pâncreas, ser uma doença mais focalizada e irregular, ela também pode gerar fibrose. Então, uma doença que é específica, não específica, mas acomete determinadas regiões, não o pâncreas inteiro, e que ainda pode fibrosar esse parênquima, ela tende a não elevar tanto assim a amilase e a lipase. Lembra, um tecido pancreático fibrosado, ele não mais tem a capacidade de produzir essas enzimas. Então, por isso, a amilase e lipase podem sim ficar normais no caso da pancreatite crônica, o que é um pouco estranho na pancreatite aguda. Geralmente tem uma elevação dessas enzimas, especificamente a lipase. Beleza? Geralmente é em mais de 3 vezes. Então, a gente já viu que o 1 está correto, o 2 está correto, o 3 está correto e o 4, melhor dizendo, o 4 ele estaria correto se tivesse falando que pode gerar insuficiência endócrina e exócrina. Eu acabei de explicar para vocês que esse paciente ele tem isso como um marco, né? A dor abdominal e esse tipo de insuficiência. Então, aqui ele está falando que não costuma gerar isso. Por isso está incorreta, pessoal, tá bom? Então, olha, não costuma gerar, tá falso, porque costuma gerar sim. Então, até agora, das 4 que eu já li, apenas a 4 é incorreta. Vamos dar uma lida na 5? Em certos casos, se apresenta como uma massa fibrótica. É verdade. Em alguns casos, você pode ver no exame de imagem que a pancreatite crônica vai parecer meio que uma massa fibrosada. Isso você já poderia meio que deduzir, meio que chutar, caso você marcasse o 3 como correto, e que é correto. Então, se é uma doença focal irregular que pode ser marcada por fibrose, olha, eu chutaria que ela pode, em alguns casos, se apresentar como uma massa de fibrose. Beleza. Então, o item 5 também está corretíssimo. Olha, 1 certo, 2 certo, 3 certo, 4 errado, 5 certo, só o 4 está errado, então eu procuro lá no ABCDE qual que fala que somente o 4 está errado. E a gente vê isso exatamente no item B de bola. Agora,
Como eu sou bonzinho com vocês, eu fiz uma tabela comparativa. Não é esse o foco dessa discussão, mas tá lá, pessoal. Dá um pause aí, tira um print e olha as características, que bacana, das diferenças entre a pancreatite aguda e a pancreatite crônica. Então, tudo isso você pode ver que tem diferenças entre uma doença e outra. Inclusive, grande parte dessas frases estão lá no enunciado dessa questão. Partindo para número 5, fala de agora hematologia. Pancitopenia é o termo utilizado para se referir à redução, ou seja, abaixo do valor normal, de todas as linhagens de sangue periférico, ou seja, a medula óssea é um produtor de sangue. Então, essa produtora, essa fábrica de sangue, ela produz lá hemácia, ela produz plaqueta, ela produz leucócito, e a pancitopenia nada mais é do que uma redução de todas essas linhagens sanguíneas, das hemácias, das plaquetas, dos leucócitos, abaixo do valor de normalidade. Então agora ele quer saber sobre as suas etiologias, é incorreto afirmar. Então ele quer a falsa. Opa, vamos lá. Letra A. Cloroma deve levantar a suspeita de leucemia aguda. B. Língua despapilada pode ocorrer nas deficiências de vitamina ou de ferro. C. Icterícia pode estar presente tanto nas situações de hemólise quanto em doenças hepáticas. E D. Dor abdominal pode induzir a pensar em porfiria, intoxicações e parasitoses. Para finalizar, letra E fala que as etiologias congênitas são as mais comuns. Gente, causa de pancitopenia é um mar, é um infinito. Tem muita coisa que pode dar pancitopenia, muitas etiologias diferentes, né? Inclusive, existem várias classificações para isso. Uma delas é justamente etiologias congênitas e etiologias adquiridas, como está lá na letra E. Então, vamos ler uma por uma. Letra A fala que o cloroma, ou seja, o sarcoma granulocítico, ou seja, aquele tumor mieloide extramedular, ele deve levantar a suspeita de leucemia aguda. Gente, é claro, se o paciente tem uma pancitopenia e você vê um tumor mieloide extramedular, caramba, isso tem que acender a lanterna, a lâmpada, melhor dizendo, não é a lanterna, a lâmpada de que, opa, isso talvez seja uma leucemia mieloide aguda especificamente, tá? Mais classicamente. Então, o cloroma está presente muito na LMA, alguns subtipos, né, como o M4, mas classicamente está presente na LMA, tá bom? Então, a letra A, de fato, está correta, não podendo ser o nosso gabarito. Letra B fala da língua despapilada e pode ocorrer nas deficiências de vitamina e ou de ferro. Isso é verdade, pessoal. Tem algumas causas de pancitopenia que são exatamente deficiências de vitamina, especificamente a de cianocobalamina, a deficiência de B12, tá? Mas ele está falando da língua despapilada. E realmente a língua despapilada pode ocorrer tanto na deficiência de B9, de folato, quanto na deficiência de B12, da cianocobalamina, quanto da de ferro, que não é uma vitamina do complexo B, obviamente, tá? Então, isso, além da língua despapilada, pode ocorrer também aquela quelite angular. São manifestações que são inespecíficas de deficiências, né? Específicas de deficiências vitamínicas e de ferro, mas não vai direto uma etiologia, pode ser algumas coisas. Então, realmente, se tem um paciente com pancitopenia que apresenta língua despapilada, você deve cogitar a possibilidade de deficiência de vitamina B12. Tudo bem? Então a letra B realmente está correta, porque a língua despapilada pode ocorrer nessas deficiências que ele citou. C de casa fala que a icterícia, ou seja, a coloração amarelada da pele, pode estar presente tanto nas situações de hemólise quanto em doenças hepáticas. Olha, que icterícia pode estar presente em doença hepática, todo mundo sabe, né, gente? Tem várias condições aí que podem gerar icterícia nesse paciente, né? As colestases, por exemplo, podem fazer isso na doença de via biliar, as doenças, inclusive, lá do fígado, podem causar icterícia no doente. Hemólise também pode fazer isso, porque nas anemias hemolíticas, nas situações nas quais a hemácia rompe, você acaba tendo um metabolismo, uma degradação daqueles constituintes da hemácia. Isso pode gerar, né, na metabolização da protoporfirina 9, pode gerar como metabólito lá, né, biliverdina, etc., formando, inclusive, um metabólito aumentado que vai elevar, que vai gerar, melhor dizendo, uma pigmentação amarelada na pele. Então, a bilirrubina indireta pode estar aumentada nas anemias hemolíticas, justificando a icterícia, assim como icterícia pode estar presente na doença hepática. Então, realmente, a letra C está correta, não podendo ser o gabarito, porque ele quer a incorreta. D. Dor abdominal pode induzir a pensar em 3 coisas. Realmente, pessoal, lembra, a gente está falando de pancitopenia. Pancitopenia com dor abdominal, você tem que cogitar
algumas coisas, várias coisas, né? Dor abdominal, sintoma super inespecífico. Agora, porfiria pode dar dor abdominal? Classicamente. Intoxicações também pode dar? Com certeza. Parasitose também? Tenho certeza que você sabe disso. Então, essas três condições, bastava você saber que podem gerar panstopenia e que podem gerar dor abdominal. E realmente podem. Por isso a letra D por isso a letra D está correta, não podendo ser o gabarito da questão. Então só sobrou a letra E, que fala das etiologias congênitas, que são as mais comuns. Gente, realmente, isso é bem óbvio, né? Tudo bem, você pode ter tido dificuldades nas outras opções, mas a letra E é muito na cara que não pode ser, porque existem várias etiologias de panstopenia, como eu falei lá no começo. Agora, você falar para mim que deficiência de GATA2, síndrome de Wiskott-Aldrich, anemia de Fanconi, disceratose congênita, linfohistiocytose hemofagocítica, caraca, só nome bizarro. Etiologias congênitas são as mais comuns? Não. Elas podem sim, obviamente, causar panstopenia, mas nem de perto são as mais clássicas e comuns. Por isso, a letra E é a resposta da questão. Fala pessoal, eu sou Dolores Souza, sou curadora e professora de pediatria do Jaleco e hoje a gente vai discutir as questões da primeira fase do nosso terceiro Jalequiz na parte de pediatria. Então vamos lá? Bom, primeira questão. Assinale a alternativa correta quanto à definição do conceito de adolescência pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Então a gente precisa lembrar que a adolescência é um período de vida dos indivíduos caracterizado pela faixa etária. Então a OMS, ela classifica a adolescência como aquela fase da nossa vida entre 10 e 19 anos de idade. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente classifica a adolescência como a fase da vida entre 12 e 18 anos de idade. A gente precisa lembrar também que existem alguns fenômenos fisiológicos que são habitualmente caracterizados, ou acontecem habitualmente na faixa etária da adolescência, mas que podem acontecer em outras fases da vida, como por exemplo na infância, principalmente nos quadros de puberdade precoce. Então nós temos a pubarca, que é o aparecimento de pelos pubianos, a menarca, que é a ocorrência da primeira menstruação na menina, e a semenarca, que é a ocorrência da primeira ejaculação no menino. Então, apesar desses fenômenos estarem associados classicamente à adolescência, eles não são exclusivos da adolescência e, portanto, não são utilizados para a gente definir o que é adolescência. Como a nossa questão nos pede a definição de adolescência pela OMS, a nossa resposta vai ser a letra B. A adolescência é o período compreendido entre 10 e 19 anos de idade, certo? Vamos para a segunda questão. Quando uma criança nasce, indicam-se alguns testes de triagem neonatal para identificação precoce de doenças e condições de relevância para a saúde dessa criança. Dentre esses testes, o teste do pezinho, ou teste de triagem neonatal, é de grande relevância para o cuidado das crianças. Qual das seguintes condições não é rastreada pela triagem neonatal realizada pelo Ministério da Saúde, que é o teste de triagem neonatal básico? Então, com relação ao teste do pezinho, nós temos três tipos de teste. Nós temos o teste do pezinho básico, que é o oferecido pelo SUS, que vai rastrear 6 condições. O ampliado, que é pago, no particular, e ele vai rastrear algumas condições além do teste do pezinho básico. E o estendido, que também é pago, e é aquele que vai rastrear, vai fazer a triagem do maior número de doenças, de condições, cerca de 38. Então, quais são as condições que o teste do pezinho básico, que é oferecido pelo SUS, faz o rastreio? Então, vamos lá. Ele faz rastreio da fenilcetonúria, do hipotireoidismo congênito, das hemoglobinopatias, incluindo a doença falciforme, e da fibrose cística. Mais recentemente, em alguns lugares, mais 2 condições foram acrescentadas, que é a deficiência de biotinidase e a hiperplasia adrenal congênita. Então, o teste do pezinho básico, ele não faz rastreio da deficiência de G6PD e essa deficiência de G6PD acaba sendo triada pelo teste do pezinho ampliado e pelo estendido. Então, a resposta da nossa questão, qual dessas situações não é triada pelo teste do pezinho básico, é a letra C, a deficiência de G6PD, tá? Todas as outras opções são triadas pelo teste do pezinho básico. Terceira questão. Você está de plantão na maternidade e é chamado para realizar uma sala de parto.
Mãe com 16 anos, gestação a termo, idade gestacional de 39 semanas e 3 dias, gesta 1, parto 1, aborto 0, pré-natal sem intercorrências. O bebê do sexo masculino apresenta-se no primeiro minuto de vida com respiração irregular, cianose em extremidades, hipotonia, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto e pouca resposta ao estímulo. Qual dos seguintes valores representa o índice de Apgar no primeiro minuto de vida desta criança? Bom, então o índice de Apgar ele é um teste, um score que a gente utiliza na sala de parto. Habitualmente a gente faz a contabilidade dele no primeiro e no quinto minuto de vida e ele serve para a gente avaliar tanto a vitalidade desse bebê, desse recém-nascido, quanto para avaliar a eficácia das reanimações neonatais, caso elas sejam necessárias. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz o índice de Apgar. Nós temos 5 itens, cada um representa uma letrinha da palavra Apgar, né, do Apgar, e nós vamos dar uma pontuação que varia de 0 a 2, de acordo com a situação clínica desse recém-nascido. Então, na aparência, se o bebê tem cianose ou palidez, se ele tem cianose em extremidades ou se a coloração dele é rósea. No pulso, se o pulso é ausente, se é menor que 100 batimentos por minuto ou se é maior que 100 batimentos por minuto. Se na gesticulação ele não tem resposta a estímulo, se ele tem pouco movimento ou pouca resposta ao estímulo, ou se ele tem choro vigoroso, tosse, espirro ou careta. Na atividade, se ele tem hipotonia ou flacidez, se ele tem alguns movimentos de braços e pernas, ou se ele tem uma atividade intensa em braços e pernas. E na respiração, se essa respiração é ausente, fraca ou irregular, ou se o choro, ou se chora, né, tem uma respiração forte com choro vigoroso. Então, o nosso bebê, do nosso caso clínico aqui da questão, ele tem cianose em extremidades, então ele vai ganhar 1 ponto. Ele tem um pulso maior que 100 batimentos por minuto, ganha mais 2 pontos, então vai para 3. Na gesticulação, ele tem pouca resposta ao movimento, né, pouco movimento ali na estimulação, então ele ganha mais 1 ponto, 4. Na atividade, ele tem hipotonia ou flacidez, então ele não ganha nenhum ponto nesse item. E na respiração, ele tem uma respiração fraca ou irregular, então ele ganha mais 1 ponto, totalizando um Apgar de 5. Logo, a resposta da nossa questão vai ser letra A, ele tem um Apgar de 5. Questão número 4. Paciente Fernando, de 5 anos de idade, é trazido à consulta por sua mãe devido à queixa de cefaleia de início há cerca de 1 mês. Qual dos seguintes dados da anamnese e exame físico sugerem quadro clínico de maior gravidade? Então, a gente precisa lembrar que sempre que a gente tem um paciente com cefaleia na infância, a gente precisa questionar a família, questionar a criança, se possível, quais são as características dessa dor e como é a história dessa dor. Porque dependendo dessa história, dependendo dos sintomas e sinais associados, você pode ter um risco maior para uma doença grave do sistema nervoso central e ter que fazer uma investigação mais direcionada para descartar esses quadros graves. Então, alguns fatores de risco, alguns sinais de alarme, na verdade, que a gente pode ter associados à cefaleia são cefaleias que acordam a criança, no meio da madrugada, por exemplo, ou com ocorrência, que acontecem quando a criança acorda, sinais neurológicos associados, por exemplo, uma paresia associada, uma cefaleia que piora com manobras para aumentar a pressão intracraniana, então, por exemplo, tosse, defecação, se pioram a dor de cabeça da criança, a cefaleia, é um sinal de alerta, Ausência de aura, uma piora progressiva na cefaleia, uma piora na qualidade ou na frequência da cefaleia, então cefaleias mais frequentes, por exemplo, cefaleias na região occipital, cefaleias localizadas recorrentes, ausência de resposta ao uso de analgésicos, uma duração maior que 6 meses para essa cefaleia e a ausência de história familiar para enxaqueca. Então, o nosso paciente, ele tem uma cefaleia de 1 mês, então já não é um sinal de alarme. E qual desses sinais aqui, qual desses itens vai representar um sinal de alarme para essa cefaleia do Fernando? Letra A, presença de náuseas associadas à cefaleia. Não, náuseas associadas à cefaleia é muito comum, é muito característico de enxaquecas, então não é um sinal de alarme. Se forem vômitos importantes ou vômitos sugestivos de hipertensão intracraniana, aí sim pode ser também um sinal de alarme, mas não é o que a questão fala. Letra B, cefaleia que acorda crianças de madrugada. É um sinal de alarme e é a resposta da nossa questão. Presença de escotomas antes do início da cefaleia. Escotomas são aura, então a presença de aura também não é um sinal de alerta, não é um sinal de gravidade.
História familiar positiva para enxaqueca também não é um sinal de gravidade. A enxaqueca costuma ser uma doença que tem associação familiar, então ter uma história familiar positiva para enxaqueca não diz que a criança, não sugere que a criança tenha uma causa mais grave. E cefaleia frontal em caráter pulsátil. O caráter pulsátil também é bem característico de enxaqueca, e o que nos preocupa em geral são cefaleias occipitais, então também não é um critério de gravidade, então nossa resposta aqui vai ser letra B. Por último, a questão 5. A anemia ferropriva tem efeito no crescimento e desenvolvimento de populações em risco por afetar grupos em idade de crescimento e comprometer o desenvolvimento cerebral. Essa frase foi tirada do Consenso sobre Anemia Ferropriva, mais que uma doença, uma urgência médica, que foi publicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria em junho de 2018. A Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, como forma de prevenir a anemia ferropriva, indica início de suplementação de ferro na dose profilática a partir de que idade? Para crianças nascidas a termo com peso adequado para a idade gestacional. Então, a gente sabe que as crianças pequenas, os lactentes, têm um risco maior para o desenvolvimento de anemia ferropriva e que a gente precisa suplementar ferro para essas crianças. Sendo assim, tanto o Ministério da Saúde quanto a SBP apresentam recomendações com relação às doses e ao período de vida, né, que você precisa começar essa suplementação. Essas recomendações são um pouquinho diferentes entre uma e outra, e aqui a nossa questão pede com relação à profilaxia da SBP, da Sociedade de Pediatria. Então, essa profilaxia vai depender de algumas coisas, né, de algumas situações, e a gente vai falar um pouquinho aqui dessas situações. Então, para um bebê, para uma criança que foi um recém-nascido a termo, com peso adequado para a idade gestacional, que está fazendo aleitamento materno, seja ele exclusivo ou não, a indicação é a gente começar 1 miligrama quilo dia de ferro a partir do 3º mês de vida até o 24º mês de vida. Aquelas crianças que também nasceram a termo, também com peso adequado para a idade gestacional, mas que usam menos de 500 ml de fórmula infantil por dia, também tem a mesma recomendação de fazer 1 miligrama quilo dia de ferro a partir do 3º mês até o 24º mês de vida. Crianças que usam fórmula com volume maior que 500 ml de fórmula por dia, teoricamente não precisam fazer essa suplementação, uma vez que as fórmulas já são enriquecidas de ferro e 500 ml por dia já daria o fornecimento de ferro adequado para essas crianças. Se ela usa menos de 500 ml, aí sim você precisa fazer a reposição de ferro suplementar. Agora, crianças que foram nascidas a termo, mas com baixo peso, ou seja, com peso inferior a 2.500 gramas, elas precisam utilizar 2 miligramas quilo dia de ferro a partir de 30 dias de vida. Aí já não é mais com 3 meses, é com 30 dias de vida. E elas vão fazer essa dose até 1 ano de vida. Depois de 1 ano, elas vão fazer 1 miligrama por quilo dia por mais 1 ano, até 2 anos de idade. E os recém-nascidos pré-termo com peso entre 2.500 e 1.500 gramas também vão fazer esse tipo de suplementação, de 2 miligramas quilo dia a partir de 30 dias até 1 ano e depois 1 miligrama quilo dia a partir de 1 ano até 2 anos. Já os bebês nascidos pré-termo com peso entre 1.500 e 1.000 gramas, eles vão fazer a suplementação com 3 miligramas quilo dia de ferro a partir de 30 dias de vida até 1 ano e depois de 1 ano 1 miligrama quilo dia por mais 1 ano. E os recém-nascidos pré-termo com peso inferior a 1.000 gramas, eles vão fazer suplementação com 4 miligramas quilo dia de ferro a partir de 30 dias de vida até 1 ano e após 1 ano 1 miligrama quilo dia por mais 1 ano. Então, como a nossa questão quer saber de crianças nascidas a termo com peso adequado para a idade gestacional, a idade de início da suplementação de ferro pela SBP vai ser de 3 meses. Nossa resposta é a letra A. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima correção da próxima etapa do Jalequiz. Tchau, tchau. Olá! Hoje a gente vai conversar, e fazer a correção das questões do terceiro Jalequiz, as questões de cirurgia. A primeira questão é: paciente sexo masculino, 22 anos, refere 48 horas de dor abdominal difusa, náuseas e vômitos. Nega febre, disúria ou alteração do hábito intestinal. O abdômen é atípico, peristáltico, flácido, dolorosa palpação difusamente, com descompressão dolorosa em face ilíaca direita. E aí? Qual a hipótese diagnóstica mais provável nesse caso? A resposta é letra B, apendicite aguda.
Por que isso? A gente tem que lembrar que a apendicite aguda é a principal causa de emergência cirúrgica que a gente vai encontrar nos hospitais pelo mundo todo. Tá? Sempre que você tiver um paciente com dor abdominal, a primeira coisa que você tem que pensar é a apendicite aguda. Além disso, pode pensar em segunda, terceira, quarta, quinta hipótese diagnóstica, porque é realmente a mais comum e a mais provável de ser em todas as faixas etárias. Então, o que a gente tem com esse paciente? Um quadro bem típico, um desconforto, uma dor abdominal inespecífica, que depois se localiza para a fossa ilíaca direita. Às vezes o paciente nem refere a dor nessa região, mas quando você vai fazer a anamnese, quando você vai fazer o exame físico e você faz a palpação do abdômen como um todo, ele vai referir uma dor maior em fossa ilíaca direita. Ele vai localizar essa dor para você. E além disso, esse nosso paciente teve mais uma coisa bem clássica, que é a descompressão dolorosa. É quando você faz a palpação, você aperta, sente dor. Mas quando você solta, ele vai dizer que dói ainda mais. Isso que a gente chama de descompressão dolorosa. Está relacionado a um sinal de peritonite ali localizada, bem na região do apêndice. Tá bom? Além disso, a gente tem também no nosso paciente quadro de náuseas e vômitos, que estão bem relacionados com esse quadro mesmo. Outros sintomas que ele pode referir, por exemplo, é anorexia ou hiporexia. Vai falar para você que está sem fome já desde que começou o quadro. Colicistite aguda, a gente teria uma dor não nessa região, seria mais em hipocôndrio direito. Tá? A neoplasia de colo, a gente não vai pensar num paciente tão jovem. Brida está mais relacionada a um quadro de obstrução intestinal, com parada de eliminação de gases e fezes. E a gastroenterite bacteriana normalmente está relacionada a uma diarreia profusa, uma diarreia líquida, que pode também ter febre associada. A nossa questão número 2. Qual o quadro clínico clássico de um paciente com cólica nefrética por litíase das vias urinárias? Então, um paciente com cálculo renal e esse cálculo migrou pelas vias urinárias. A cólica nefrética é uma dor bem típica, dor de aparecimento súbito, de forte intensidade, que vai e volta. Esse é o padrão dor em cólica. O paciente fala que tem períodos que dói mais e tem períodos que a dor some. Tá? Além disso, pode ter hematúria, macro ou microscópica. É por isso que a nossa resposta é letra A. O cálculo, né, as pedras do rim, quando vão passando pelas vias urinárias, elas podem fazer microlesões e causar, né, essa hematúria aí. Okay? Nas outras opções, abdominal está mais relacionado a peritonite, por exemplo, paciente com perfuração intestinal, perfuração gástrica. Náuseas e vômitos pode sim estar presente no nosso paciente, mas está mais relacionado à dor, tá? E aí, diarreia não é um sintoma clássico, né, de cólica nefrética, assim como febre. Febre não está aparecendo nesses pacientes também não, tá bom? E hematoquesia é perda de sangue nas fezes, né? Ela também não vai estar presente num quadro de cólica nefrética típica. Nossa questão 3. No protocolo de atendimento inicial politraumatizado do ATLS, que é o suporte avançado de vida do trauma, né, do Colégio Americano de Cirurgiões, qual deve ser a prioridade na avaliação e conduta frente a um paciente com múltiplas lesões? Então, um paciente politraumatizado, de acordo com o ATLS, a gente tem que priorizar o que mata primeiro. Então, a letra A, de vias aéreas, com controle da coluna cervical, a letra B, de ventilação e respiração, a letra C, de circulação com controle de hemorragias, a letra D, disfunção neurológica, e a letra E, exposição com controle do ambiente. Esse protocolo do ABCDE do trauma é o que a gente usa, né, nas emergências e nos pronto-atendimentos para o nosso cuidado ao paciente vítima de trauma, os baleados, esfaqueados, atropelados, vítimas de colisão, de carro, de moto. Tá bom? Na nossa questão, a gente quer saber qual é a prioridade. Então, qual é a primeira coisa que você vai pensar, qual é a primeira coisa que você vai avaliar e que você vai ver nesse paciente vítima de politrauma? É a letra A do ABCDE, que é vias aéreas. A nossa opção, letra C. Questão 4. Qual dos sinais abaixo não é considerado um sinal flogístico? Isso é uma questão bem conceitual. Os sinais flogísticos ou sinais cardinais, da inflamação são 5 sinais: dor, calor, rubor, perda da função e edema, tá? São sinais localizados de uma inflamação. Então, se você tem, por exemplo, uma articulação inflamada, essa articulação vai estar dolorosa, não vai estar fazendo a sua função, não vai ter a mobilidade normal, ela vai estar
com eritema, que é o rubor, ela vai estar quente, que é o calor, e ela vai estar edemaciada, ela vai estar inchada, tá? A febre, que é a letra C, ela não está correta. Ela não é um sinal localizado, não é um sinal flogístico, é um sinal sistêmico de infecção ou de alguma resposta inflamatória do organismo, mas é um sinal sistêmico, por isso que não está correta aqui na nossa questão 4. Questão 5. Paciente sexo masculino, 45 anos, refere dor e abalamento na virilha direita aos esforços. Nega alteração do hábito intestinal, náuseas ou vômitos. Refere ter feito uma cirurgia na virilha do lado esquerdo quando criança, porém não sabe informar o procedimento que foi realizado. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? Bom, nós temos aqui 5 opções e todas elas são diagnósticos diferenciais de dor em região inguinal, que é a que os pacientes referem como virilha, tá? Todas são opções possíveis, mas a mais provável é a hérnia inguinal. Por quê? A hérnia inguinal, ela representa uma fragilidade, uma fraqueza da parede abdominal. Normalmente tem um orifício herniário em que o conteúdo intraabdominal pode passar por esse orifício, gerando esse abaulamento que o nosso paciente refere e dor associada a isso. Tá? É muito comum que essa fraqueza seja de toda a parede abdominal. Então, o paciente que tenha, por exemplo, uma hérnia umbilical, ele pode também ter predisposição a uma hérnia inguinal. E quem tem hérnia inguinal de um lado está predisposto a ter do outro. Essa é a dica da questão. Provavelmente, esse paciente na infância que operou a região inguinal esquerda tinha uma hérnia à esquerda e agora ele fez uma hérnia à direita, tá? Muito comum essa queixa dele também. Além do abaulamento, a dor ela está relacionada aos esforços. Então, um paciente que vai fazer exercício na academia e percebe que sente uma dor ou um caroço, né, um inchaço nessa região, ou então que trabalha fazendo esforço, carregando peso, correndo, e aí ele vai informar para você que após um dia de trabalho, após um esforço maior, ele sente essa dor nessa região, e esse abaulamento pode aparecer e sumir, ou pode simplesmente crescer, aumentar ao longo do tempo, ok? Então é isso. Boa sorte, espero que vocês tenham conseguido acertar todas as questões e até a próxima fase do nosso terceiro Jalé Quiz.